Imagine sonhar e trabalhar toda a sua vida para que não houvesse mais fome no mundo. Imagine ter toneladas de grãos ao alcance das suas mãos e morrer lentamente de fome enquanto defende com sua vida essas sementes para que não haja fome no futuro. Foi isso que aconteceu com o cientista Nikolai Vavilov e sua equipe de cientistas. Nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, 80% da comida produzida na União Soviética descendia das sementes coletadas e protegidas por esses cientistas com o preço de suas vidas. A Rússia já passou por diversos períodos de fome ao longo da sua história, períodos causados por conta de grandes secas ou por eventos climáticos que extremos e até mesmo por políticas de produção e distribuição falhas. Nikolai Vavilov nasceu em 1887 em Moscou, na época do Império Russo, e assistiu a diversos desses episódios. Era de família de comerciantes, mas testemunhava o sofrimento das pessoas nas ruas por conta da falta de alimento, e isso fez nascer nele o desejo que tanto sua pátria quanto qualquer outro lugar do mundo não precisassem mais passar por fome, principalmente devido a causas naturais. Naquela época, genética era uma coisa nova, um conceito praticamente teórico. Não existia nem mesmo o sonho de alimentos transgênicos ou melhoramento de plantas para criar resistência a pragas. Nikolai sonhou com safras capazes de resistir às condições severas de clima e a problemas naturais. Seus estudos e sua formação se concentraram em criar essas plantas resistentes, e foi assim que pensou que, se houvesse uma maneira de tornar os alimentos mais resistentes, a chave para compreender isso estaria nas civilizações mais antigas, já que praticavam a agricultura há milhares de anos. Nos primeiros povos a surgir que haviam deixado de ser nômades caçadores e coletores para se transformarem em fixos que semeavam e colhiam. Ele percebeu que esses povos antigos tinham algo em suas plantações que havia se perdido nas fazendas de seu tempo: diversidade genética. O ser humano, com o passar dos anos, selecionou os alimentos para que crescessem mais rápido, dessem mais frutos e tivessem sabor mais agradável. Mas esse tipo de seleção fez com que a diversidade de um mesmo produto fosse reduzida. Quando se tem pouca variabilidade genética em uma lavoura, se houver uma praga ou mudança climática, todos os seus exemplares podem ser arruinados. Nikolai Vavilov percebeu que, se quisesse que um dia as lavouras de seu país fossem mais resistentes possíveis às condições de tempo, teria que procurar pelos espécimes selvagens das plantas que quisessem cultivar e utilizar os genes que davam essa resistência, muitas vezes perdidos ao se procurar alimentos maiores e mais doces. Era preciso realizar viagens para todos os cantos do planeta, para encontrar os espécimes que queria e estudar seu desenvolvimento, e mesmo sendo de uma família com vida confortável, não poderia realizar todas as suas expedições necessárias se tivesse que usar seus próprios recursos. Em outubro de 1917, aconteceu a Revolução Russa. Alguns anos depois, Vladimir Lenin soube do sonho de Nikolai Vavilov e percebeu o potencial econômico e estratégico dessa pesquisa. Decidiu então financiar as expedições do cientista, com o objetivo de tornar a recém-criada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em líder mundial na produção de alimentos, mesmo sabendo que a expedição e a pesquisa demorariam vários anos. Vavilov foi nomeado diretor do Escritório de Botânica Aplicada e presidente da Academia Lenin de Ciências Agrárias da União Soviética. Diversas estações experimentais ficaram à sua disposição e pôde organizar e dirigir expedições a 64 países diferentes, entre eles Afeganistão, Irã, Taiwan, Coreias, Espanha, México, Estados Unidos da América, Argentina, Bolívia, Peru e até mesmo Brasil. Eram mais de 25 mil pessoas comandadas por ele em toda a União Soviética, todas concentradas com o mesmo objetivo: acabar com a fome. Em Leningrado, hoje São Petersburgo, foi criada a Estação Experimental Pavlovsky, o maior depósito de sementes do mundo na época,
com espécimes coletados ao redor do mundo e que poderiam ser usados caso acontecesse algo com as lavouras. Em 1924, Lenin morre, e quem assume o poder no seu lugar é Stalin. Nikolai era de família considerada burguesa, falava diversos idiomas, mantinha contato com cientistas de todo o mundo e incorporava em suas pesquisas o pensamento de cientistas estrangeiros, como o britânico Charles Darwin. O novo líder não viu essas características com bons olhos. Para o governo stalinista, quem mantinha contato com pessoas fora da União Soviética poderia ser um conspirador. A pesquisa de Vavilov, em busca de lavouras resistentes a qualquer imprevisto natural, levava tempo e, embora já tivesse avançado muito, ainda havia um grande caminho a ser percorrido. O governo stalinista não estava disposto a esperar tanto para ver resultados. Além disso, alguns membros da alta cúpula do partido acham que a ideia de que plantas passavam suas características através dos genes era bastante burguesa. A maioria deles eram trabalhadores sem muito estudo e desconfiavam naturalmente de alguém de origem burguesa e que dedicava sua vida à pesquisa e aos livros, como era o caso de Nikolai Vavilov. Alguns anos antes, Nikolai havia conhecido um jovem ucraniano chamado Trofim Lysenko, um bom trabalhador que impressionou Nikolai com seu zelo e entusiasmo no trabalho de tal maneira que Vavilov o nomeou para a Academia das Ciências Ucranianas. Mas Lysenko nutria ressentimento por Nikolai. Afinal, ele era filho de agricultores, um trabalhador, enquanto descrevia o outro como um reacionário, burguês, idealista e formalista. Lysenko acreditava e defendia a tese de que não existia herança genética e as características de uma planta ou animal seriam modificadas se sua condição externa fosse modificada. Stalin deu início ao processo de coletivização das fazendas privadas. O plano é que essas fazendas se comportassem como fábricas de produtos agrícolas, que seus trabalhadores se comportassem como se estivessem em uma linha de produção. O investimento foi reduzido e o resultado não foi esperado, iniciando mais uma vez um período de fome. Alguém que não fosse a direção precisava ser culpabilizado pelos resultados ruins da coletivização e, em consequência, pela escassez de alimento. Um cientista burguês com ideias estrangeiras parecia ser perfeito para o papel de vilão. Stalin deu a Vavilov apenas 3 anos para produzir sementes capazes de resistir a qualquer intempérie. Seriam necessários, no mínimo, 10 para que o resultado próximo disso fosse alcançado. Tanto a imprensa quanto o governo passaram a rejeitar as ideias de Vavilov, mesmo que ele trouxesse para os debates que aconteciam em reuniões especiais os melhores argumentos e estudos de fora, fatos científicos. Não importava. As pessoas escolheram acreditar na teoria de Lysenko, que já na época não tinham qualquer embasamento científico e hoje são consideradas pseudociências. Vavilov foi aos poucos sendo isolado política e academicamente e perdendo sua relevância como cientista. Em 1940, Nikolai Vavilov desapareceu após ser levado pelo serviço secreto. Nem sua família, nem sua equipe foram informados de sua prisão ou localização. Nikolai foi submetido a 400 sessões de interrogatório, muitas delas durando mais de 13 horas seguidas e dirigidas por oficiais conhecidos por usar métodos brutais. Ele se recusou a assumir responsabilidade pela onda de fome que atingiu a União Soviética e a negar suas convicções que se provaram verdadeiras com o tempo e são em parte base do conhecimento que temos hoje. Por causa da recusa, foi condenado à morte em um julgamento secreto e a pena foi convertida a 20 anos de trabalho forçado em um gulag em Saratov. Em setembro de 1941, o exército alemão chega a Leningrado. O cerco duraria 872 dias, só encontrando seu fim em janeiro de 1944. Com a invasão, a distribuição de alimentos para aquela região foi dificultada e muitas vezes totalmente interrompida, gerando fome mais uma vez para a população. Mais de 579 mil pessoas morreram devido aos bombardeios constantes ao inverno rigoroso. Mais de 579 mil pessoas morreram devido aos bombardeios constantes, ao inverno rigoroso e à fome. Com Vavilov desaparecido e a ameaça que os exemplares de sementes, frutas e raízes coletados ao longo dos anos de pesquisa pudessem ser usados como alimento tanto pelo exército invasor quanto pela própria população,
ou mesmo de ratos, uma equipe de 13 cientistas que até poucos meses antes era liderada por Nikolai, decidiu que salvar as sementes para o futuro era mais importante do que salvar as próprias vidas. Os cientistas se armaram como podiam e se trancaram com a coleção, dispostos a fazer qualquer coisa para protegê-la. O objetivo deles era salvar 370 mil espécies para que pudessem ser usadas para ajudar a recuperar o mundo pós-guerra. E isso era mais importante do que o bem-estar de qualquer deles. Com o fim do cerco, o Exército Vermelho chegou à estação Pavlovsky e encontrou os cadáveres dos cientistas sem ferimentos e sem sinais de doença, aparentemente mortos de fome, ainda que estivessem rodeados de comida. Seu sacrifício valeu a pena, pois aquelas sementes foram usadas para cultivar cerca de 80% dos alimentos produzidos pela União Soviética nos anos seguintes. Já Nikolai Vavilov, ainda desaparecido para seus entes queridos, veio a falecer quase um ano antes do fim do cerco de Leningrado. Em 26 de janeiro de 1943, enquanto a União Soviética lutava contra o exército alemão, os gulags e seus prisioneiros ficaram praticamente esquecidos. Nikolai tentou sobreviver, se alimentando de repolho congelado e de farinha mofada que encontrava, mas assim como seus companheiros que defenderam a estação Pavlovsky, morreu de fome por tentar erradicar a fome de seu país e do mundo. Em 1955, Nikolai Vavilov foi perdoado pela União Soviética, mas então não fazia mais diferença. A história de Nikolai Vavilov e dos cientistas do Banco de Sementes serve como lembrete do que pode acontecer quando os interesses políticos são colocados acima do conhecimento da ciência e do bem-estar da população. Você ouviu os Testemunhos da Madrugada. Obrigada por sua companhia. Se você gostou da história de hoje, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder o próximo programa e lembre-se, feche bem as portas e janelas e esteja sempre protegido com o seu cobertor, pois nunca se sabe o que espera na escuridão.